Depois da vitória na primeira jornada da Liga dos Campeões, o Sporting viajou até aos Países Baixos para defrontar o PSV e acabou por empatar 1-1. Horas depois desse duelo, temos aqui connosco Pedro Filipe Maia, jornalista do 00, para analisar esse embate. Pedro, tendo em conta o resultado nos Países Baixos e tendo em conta a forma do Sporting em toda a temporada, o resultado acaba por ser uma desilusão para o Sporting ou acaba por ser um resultado ajustado? Parece-me um resultado ajustado. Vi alguma preocupação na reação ao empate de alguns adeptos do Sporting, alguma opinião pública, sobretudo nas redes sociais, mas parece-me que não é uma razão de alarme. Sobretudo pela forma como o jogo decorreu. O PSV, obviamente, é uma equipa forte, tem bons jogadores, boas individualidades. Se calhar jogadores que saltarão ou poderiam estar a jogar em outros níveis e já outros, uns mais jovens, outros com alguma experiência e sobretudo a jogar em casa uma equipa muito forte. E depois podemos olhar também para o histórico do Sporting, que nesta Liga dos Campeões está a ser positivo, mas se olharmos para a história do Sporting na Liga dos Campeões fora de casa, vemos um registro de 47 jogos fora na sua história e e perdeu 30 desses 47. Portanto, é um registro que historicamente acaba por pesar aqui um bocadinho, sobretudo numa equipa que nem toda está habituada a jogar na Liga dos Campeões. Para alguns até é a primeira experiência a jogar fora de casa na Liga dos Campeões, como o caso de Gyökeres, apesar de ser um jogador já experimentado. E são detalhes que acabam por pesar. E depois o Sporting deu quase uma primeira parte de avanço ao PSV, não se conseguiu ajustar e a entrada de Daniel Bragança acaba por mudar o jogo e uma segunda parte bem melhor do Sporting, que eu penso que se os sportinguistas olharem para a segunda parte vão ter orgulho naquilo que a equipa fez, porque apesar do nome PSV não ser um nome gigante da Europa, é um nome que tem que se respeitar e, portanto, o empate da forma como foi, até podia ter sido vitória, que podia ter caído para os dois lados, por exemplo, se o Quaresma não escorrega naquela bola em que está isolado, mas depois o Quaresma acaba por dar uma bola de golo ao jogador do PSV quase no final do jogo. Portanto, foi um jogo muito equilibrado em que o Sporting teve que se reinventar a meio do jogo e não me parece um empate que saiba à derrota. Pelo contrário, é um empate bastante positivo para o Sporting nesta caminhada na Liga dos Campeões e este início penso que pode fazer o Sporting sonhar com, por exemplo, um apuramento direto. E podemos falar aqui do estado do relevado, porque também falaste na questão, por exemplo, do Eduardo Quaresma, que falhou quase um golo cantado. O Ruben Amorim, no final do jogo, falou por causa dos pitões. Podemos falar do estado do relevado para justificar o empate? Não para justificar o empate, porque o próprio Ruben Amorim disse que houve jogadores do outro lado que não escorregaram tanto. Obviamente que se viu muita gente a escorregar. Reparei no detalhe em que o Quaresma, na repetição em que mostra o Quaresma a escorregar, ele até estava a jogar com o pitão misto, ou seja, alguns de borracha, outros de alumínio. Normalmente os pitões de alumínio usam-se em relevados muito pesados, muito enlamaçados, para não escorregar de maneira nenhuma. O relevado ontem não estava assim, estava escorregadio sim, o próprio Gyökeres criticou o relevado no final do jogo, mas o Ruben Amorim diz que não há desculpa, os jogadores têm que se adaptar a isso no aquecimento. Parece-me que o relevado foi piorando à medida que o jogo foi passando e na segunda parte se calhar até se notou mais gente a escorregar. São detalhes e muitas vezes os treinadores falam nas conferências de imprensa que os detalhes vão definir o jogo. A este nível, até este detalhe, até o detalhe da bota, de saber adaptar-se ao relevado, de saber jogar com o relevado, é importante e o Sporting terá a aprender com isso, sobretudo os jogadores menos experientes que se calhar até poderiam, por exemplo, a meio do jogo, perceber isso e pedir umas botas diferentes e se calhar ontem o pitão misto não seria o mais adequado, seria outro tipo de pitão, se calhar toda a bota de alumínio, mas são detalhes que os jogadores vão aprender, mas não me parece que isso tenha condicionado assim tanto o jogo. Obviamente que houve jogadas decisivas, como a do Eduardo Quaresma, que parece a mais gritante, que não foram concluídas da melhor forma porque escorregou. O Gyökeres também teve uma bola de golo em que escorrega e não consegue isolar-se. Mas os jogadores tiveram mais do que tempo para perceber isso e adaptar-se, faz parte do crescimento. O Sporting já disputou a primeira jornada, ganhou ao Lille em casa, agora deslocou-se até aos Países Baixos para defrontar o PSV. Ainda faltam alguns jogos, tem ali uns jogos complicados com o City e com o Arsenal, vai a Bruges. Tendo em conta este calendário, até onde é que o Sporting pode chegar nesta Liga dos Campeões? Eu penso que o Sporting pode sonhar mesmo com o apuramento direto. Apesar do empate de ontem, a equipa já tem 4 pontos, foram apontados entre os 9 e os 12 pontos para conseguir um play-off tranquilo, ou seja, a qualificação para o play-off de acesso depois à fase eliminar.
Mas eu olhando para o calendário do Sporting, até tendo em conta estas dificuldades que o Sporting historicamente tem de jogar fora de casa, eu penso que o Sporting pode sonhar com o apuramento direto para a próxima fase. Ou seja, o Sporting tem já 4 pontos, precisaria de 5 pontos em 6 jogos, tendo em conta que o próximo jogo será frente ao Sturm Graz fora de casa, e depois tem 2 jogos em casa frente a City e Arsenal. Sturm Graz perfeitamente ao alcance da equipa do Sporting. Penso que é uma equipa acessível, mesmo jogando fora de casa. O Sporting penso que poderemos dar, obviamente nunca garantido, mas poderemos dar como favorito o Sporting para ganhar os 3 pontos fora de casa. Se olharmos para City e Arsenal, dando a vitória às equipas inglesas, o Sporting somaria 0 pontos nesse cenário. Depois o Sporting tem um jogo em Bruges fora de casa. Será difícil, mas pontos são possíveis nesse jogo. Leipzig fora também, aí já mais complicado, mas jogar em casa com o Bolonha é uma boa equipa da Série A em crescimento, mas podemos perfeitamente dizer que o Sporting pode discutir a vitória. Portanto, uma vitória frente ao Bolonha, frente ao Sturm Graz, daria 6 pontos, e depois jogar frente ao Bruges é perfeitamente possível pontuar, ainda que fora de casa. Portanto, eu acho que o Sporting poderá sonhar aqui com os 13 pontos, 13, 14 pontos são perfeitamente possíveis, e isso daria, à partida, apuramento direto para a próxima fase. Portanto, eu acho que é uma fase em que os sportinguistas não podem estar desiludidos com o que a equipa está a fazer, e depois há essa curiosidade de perceber como é que o Sporting se vai nivelar em casa, frente a um City e frente ao Arsenal, que têm mostrado nesta Liga dos Campeões, sobretudo o Arsenal na vitória caseira de ontem frente ao Paris Saint-Germain, mostrou que é uma equipa que provavelmente vai estar no seu melhor ano, mesmo em termos de Premier League. Na semana passada empatou frente ao City, mas esteve a vencer até ao final do jogo. Por isso serão 2 jogos de perceber o real nível do Sporting, e acho que os sportinguistas podem sonhar mesmo com a qualificação direta. Apontaste agora para fasquias muito elevadas, jogos contra o City e Arsenal, dificuldade máxima, mas há aqui um fator muito importante que no jogo contra o PSV também entrou, a lesão, por exemplo, do Diomande, entrou o Quaresma acaba o jogo um bocadinho a coxear, o Ruben Amorim já tinha tido uma dor de cabeça com o Inácio. Estas lesões são um ponto importante para o sonho ou não do Sporting nesta competição. Vai condicionar, eu acho que pode ser aqui o divisor de águas da época do Sporting, não tanto a nível interno, porque as soluções que o Sporting tem a nível de plantel, na defesa e no ataque, já lá vamos ao meio campo, penso que garantem que o campeonato, contra as equipas não grandes, não diria que será um passeio, obviamente nunca será, mas o Sporting terá soluções para conseguir competir no campeonato. Na Liga dos Campeões, com lesões deste nível, estamos a falar, na primeira jornada lesionou-se o Gonçalo Inácio, apesar de ter só falhado um jogo, mas falhou quase todo o jogo com o Lille, saiu logo no início da primeira parte. O Pedro Gonçalves falha este jogo frente ao PSV, o Diomande sai cedo contra o PSV, o Matheus Reis, por exemplo, não pôde dar o contributo neste jogo. Portanto, já estamos a falar de jogadores que garantem muita experiência para jogos da Liga dos Campeões e garantem qualidade à equipa do Sporting. As segundas linhas não serão tão valiosas para Ruben Amorim, apesar de terem dado uma boa resposta, nomeadamente o Eduardo Quaresma, que na substituição ao Diomande fez um excelente jogo, sobretudo a nível defensivo. Agora, respondendo à tua questão, acho que vai ser muito importante o Sporting conseguir evitar esta vaga de lesões que se propague durante a época. Obviamente, muitas delas são traumáticas, como ontem a do Diomande foi uma torção forte no pé, não foi propriamente uma lesão muscular que seja possível evitar com trabalho mais de precaução, mas se as lesões acontecerem no meio campo, aí sim o Sporting vai ter alguns problemas. Pedro Gonçalves, no jogo frente ao PSV, fez muita falta, mas sobretudo Morita e Ullmann parecem não ter um substituto à altura. Daniel Bragança entrou muito bem no jogo, mas não foi propriamente para uma posição tão de equilíbrio atrás, foi mais de desequilibrar para a frente, e conseguiu. Parece-me até, neste momento, o médio talvez em melhor forma do Sporting e a garantir mais coisas à equipa, mas se o azar calhar ao bater à porta de Morita e de Ullmann, as coisas vão complicar para o Sporting, a somar às lesões que já estão a acontecer. Vamos ver como é que isto corre. É algo que os treinadores não podem controlar, é algo que os departamentos médicos tentam controlar ao máximo, mas nem sempre conseguem, e às vezes esses azares ou sortes ditam o sucesso ou insucesso do clube, sobretudo na Liga dos Campeões. Na máxima força, parece-me que o Sporting pode perfeitamente sonhar
com a qualificação direta. Se estas lesões continuarem a acontecer, vamos ver o que é que o Sporting pode fazer nesta competição. Continuamos aqui na onda das lesões, mas entretanto o Kovačević já foi para o banco de suplentes, o Israel assumiu a titularidade, está cada vez mais seguro. Achas que com este acumulado de jogos do Israel, que se calhar que era isso que lhe faltava, já conseguiu garantir a titularidade a longo e médio prazo? Eu diria que sim, sobretudo porque a imagem que ficou do Kovačević não foi a mais espetacular e o Franco Israel, apesar de também não ser um guarda-redes espetacular, é extremamente eficaz. Ele faz 5 jogos até agora, sofre um golo. O ano passado, na fase crítica da época, quando o Sporting teve que garantir o título, ele respondeu de forma também bastante positiva e, portanto, todo este crescimento do Franco Israel a jogar, penso que lhe vai garantir, até haver uma lesão, por exemplo, do Franco Israel, vai-lhe garantir a titularidade. Eu acho que um treinador não pode mexer numa posição que não está a errar e seria quase acabar com o Franco Israel no Sporting se ele saísse agora da equipa. Não está a comprometer. Ontem não tem propriamente culpa no golo e acaba por ter ali 2, 3 defesas em momentos difíceis de guarda-redes de equipa grande, ou seja, um guarda-redes que não estava a ter propriamente muito trabalho, mas quando é chamado a intervir em jogos desta intensidade e desta tensão, responde bem. Portanto, não há qualquer razão para o Ruben Amorim tirar o Franco Israel da equipa. Também, se o tirar, o Ruben Amorim é o tipo de treinador que é frontal o suficiente para lhe explicar que poderá ser uma questão mais estratégica. Um guarda-redes que joga melhor com os pés, por exemplo, o Kovačević, não me parece que seja propriamente... não vejo, para já, conhecendo o que nós conhecemos publicamente do Kovačević, onde é que ele seja melhor que o Franco Israel. Vejo sim um Franco Israel a responder melhor do que o Kovačević respondeu aos desafios. Portanto, não há qualquer razão para tirar o Franco Israel da baliza e parece-me que ele será o titular da baliza do Sporting, pelo menos nesta primeira metade da época. Mas existe aquela dúvida, porque o Franco, o ano passado, já estava no Sporting, o Kovačević é contratado durante o mercado e é ele que assume a titularidade na Supertaça. Certo. Mas acaba por estar um bocadinho mal, mas há sempre aquela dúvida porque é que o Ruben Amorim apostou logo em Kovačević e não em Israel, que já estava na época passada. Sim, parece-me que o Ruben Amorim tentou arranjar aqui um novo Adam, que seria o guarda-redes favorito do treinador, e haverá características no Kovačević que provavelmente fizeram Ruben Amorim apostar vendo ou conhecendo bem os defeitos de Franco Israel. A verdade é que o Kovačević teve as suas oportunidades, o azar da lesão também não ajudou, obviamente, mas dentro das oportunidades que teve, não deixou as melhores sensações. Claro que um guarda-redes precisa de confiança para continuar a jogar e para mostrar o seu melhor nível. Lembro, por exemplo, na Liga Portuguesa, fui acompanhando, por exemplo, o Joel Robles, que é um guarda-redes do Estoril, dos mais experientes que temos na Liga, e os primeiros 2 jogos que faz com o Estoril não são bons e agora tem sido o melhor em campo até nos jogos que tem jogado. Portanto, o guarda-redes precisa de construir este seu nível de confiança, de segurança, de conhecer o ambiente, a equipa e quando erra, nota-se muito mais do que qualquer outro. O Kovačević provavelmente está a precisar disso. Agora, o Franco Israel, quando foi chamado, não erra e penso que isso tem que ser premiado e ele tem que ser o titular. E agora, o que nós vimos ontem foi novamente Gyökeres, lá está, acabou por ter oportunidades, mas voltou a não marcar, é o segundo jogo. Para ele acaba por ser um registro negativo, entre muitas aspas. É um motivo de preocupação para os sportinguistas, tendo em conta que também há Conrado ali à espreita também por mais minutos. Sim, não me parece que seja motivo de preocupação. Ele, o ano passado, também passou aqui um período menos positivo, mas ele, frente ao Estoril, jogou bem, não marcou, mas jogou bem. E frente ao PSV teve dificuldades. Também a questão do terreno afetou bastante. Ele é um jogador também mais pesado e quando a aderência ao relevado não é boa, os jogadores mais pesados têm mais dificuldade. Teve dificuldade em lutar contra os centrais. Parece que o PSV também montou ali um bocadinho, delimitou-lhe muito o seu espaço de ação. Quando foi solicitado foi muito em bolas longas e nunca com bolas claras para ele conduzir, como ele gosta de ter espaço para conduzir. Foi muito quase uma saída de emergência para o Sporting, estava a ser muito pressionado, jogava-lhe a bola longa, ele tinha às vezes dificuldade em aguentar os centrais, mas estamos a falar de outro nível de Liga dos Campeões. Eu acho que só responderia com factos e o Gyökeres tem neste momento mais golos e participações em golo do que jogos no Sporting, esta época já, portanto acho que será o curso natural. Ele vai voltar a marcar e não há aqui crise, há apenas uma adaptação que ele terá que fazer também à Liga dos Campeões. A estreia foi espetacular, frente ao Lille, um jogo fora de casa e com outro tipo de adversário, já foi mais difícil para ele sair das marcações, mas eu acho que ele em breve
terá capacidade para mostrar, por exemplo, quem sabe, frente a um City, frente a um Arsenal, o seu nível, porque ele é feito para esse tipo de jogos, portanto não há aqui, parece-me, razões de preocupação. Tendo em conta só o calendário dos jogos e tendo em conta o estilo de jogo de Sporting, que o Gyökeres é logo o primeiro homem a pressionar e faz isso durante os 90 minutos, achas que o Ruben Amorim, tendo em conta Arsenal, City, agora na Liga dos Campeões, precisa aqui de uma gestão especial do Gyökeres em jogos que aparentemente estão feitos? Eu diria que sim, e por exemplo contra o Estoril, apesar de ele ter saído tocado, pode ter sido um exemplo daquilo que o Ruben Amorim poderá fazer na época. Tirou aos 75 minutos, salvo erro, lá está, mais uma vez estava tocado, mas eu acho que este tipo de gestão vai ser feita não tirando do 11 titular, poderá acontecer pontualmente num jogo da taça, mas nos jogos da Liga, jogos competitivos e jogos a doer, digamos assim, o Gyökeres é o tipo de jogador, até pelas declarações do Ruben Amorim no ano passado, que tem que jogar para estar no nível físico ideal. E o jogar não tem que ser obrigatoriamente os 90 minutos. É um jogador para jogar 70, 75, 80 e sai para descansar aquele momento final em que já não precisa ser exposto a esse tipo de intensidade. Acho que esta será um bocadinho a gestão do Ruben Amorim com o Gyökeres, porque é um jogador que não se corta a nada, que não tem limites quase, que só para quando mais vale quebrar do que torcer. E o Ruben Amorim terá que ter especial atenção nisso para não o perder por muito tempo, porque é um jogador que já se percebeu que pode ser muito exposto a pancada, muito exposto agora a jogar a meio da semana e ao fim de semana com esta intensidade de Liga dos Campeões pode ser mais exposto a lesões musculares, mas acho que a gestão do Ruben Amorim será inteligente, não o tirando da equipa titular, mas gerindo quando já não precisar mais de Gyökeres, como foi o caso, por exemplo, do jogo com o Estoril.